Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês verem este vídeo. Nesta rápida reflexão, quero apontar uma tentativa bastante juvenil, para não dizer mais, que Pandeminions tentam usar na confecção de um pseudo-argumento que tem aparecido por aí. Eu pelo menos vi bastante. Bom, como vocês já sabem, os inoculantes desenvolvidos em um N temporal inadequado, princípio básico da bioestatística para se constatar devida qualidade na descrição de algo, vem causando ao redor do mundo algumas controvérsias referentes a reações que culminam na sua suspensão temporária em alguns lugares e permanente em outros. O canal categoricamente possui um vídeo bastante instrutivo sobre as problemáticas envolvidas no cenário em que vivemos, e acredito que seja recomendado a vocês assistirem com a finalidade de maior entendimento na dinâmica que tentarei apontar aqui. Um card deve estar aparecendo no canto superior direito da tela com um link para este vídeo. Mas voltando ao assunto em questão, essas suspensões e banimentos causaram um grande alvoroço no vespeiro pandemínico zumbificado e equipado com massivos antolhos para a manutenção da visão focada na vontade dos chefes de narrativas que entregam aos montes o fluxograma de reação que os soldados ideológicos precisam seguir. Essa exacerbação conflituosa se deu por conta de que muitas dessas controvérsias incorporam na sua natureza a manifestação prática das limitações bioestatísticas de avaliações e catalogações de características realizadas em uma temporalidade não suficiente ou inadequada. Note que não estou apontando que essas reações sejam necessariamente uma gama de problemas com absurdas correlações muito bem demonstradas, pois as limitações bioestatísticas influenciam ambos os lados. Entretanto, o que tentaremos realizar aqui é a exposição de um argumento sem muita sustentação que os Pandeminions lançaram mão neste período de crise da sua narrativa, com a finalidade de trazer o cenário dessas ocorrências para um patamar de suposta normalidade prática da indústria farmacêutica, associando os que apontam essas ocorrências que possuem seu devido grau de periculosidade como pessoas vilânicas e desonestas que querem apenas desmerecer um remedinho muito bem desenvolvido, realizando, portanto, a comparação linear que tenta imputar uma meta-verdade desonesta dessas suspensões referentes às mais variadas marcas que produziam inoculantes, com um ato relativamente corriqueiro da suspensão de medicamentos bem conhecidos quando uma empresa detecta que pessoas que fizeram uso de certos fármacos começam a exibir quadros de comportamento fisiológico parecidos ou iguais a certas condições indesejadas catalogadas nos testes de segurança, qualidade e reações que foram realizadas anteriormente, quando o medicamento em si passava pelo processo de avaliação, sendo ainda possível apontar que os vários anos de uso também são constantemente dosados para melhor refinar o comportamento e características gerais de tal fármaco. Dessa forma, esse tipo de remoção que ocorre de vez em quando por conta de que existem boas justificativas para um cuidado extra ser tomado com certos remédios, foi comparada, talvez em equívoco por conta de uma linearidade sem uma devida exposição de um contexto bioestatístico, com a suspensão realizada por várias vezes dos inoculantes em geral que possivelmente estariam causando alguns problemas, onde não iremos discorrer muito sobre esse assunto especificamente, pois o YouTube geralmente não gosta desse tipo de assunto. Ainda, realizando um pouco do advogado do diabo, a comparação não é completamente despida de razão, pois de fato, em ambas as ocorrências, medicamentos são suspensos, temporariamente ou permanentemente, por conta de uma justificativa correta que se baseia em fundamentação bioestatística. Entretanto, o que difere das duas situações é justamente o contexto bioestatístico pertinente, onde que pelo menos nos comentários que andei vendo por aí, acabavam os igualando de maneira equivocada, sendo que são completamente diferentes, podendo gerar uma falta de entendimento com qualidade a respeito de certas questões. Devido a toda a problemática dos inoculantes, referente principalmente ao N temporal explicado com mais detalhes no vídeo que recomendei anteriormente, juntando essa informação com as inúmeras manifestações práticas dessa natureza incerta devido a uma escassez geral de dados, principalmente aqueles pertinentes a idosos, gestantes e crianças, politização suja de todos os elementos referentes à pandemia por todos políticos, a fim de aumentar sua capacidade parasitária na população inocente, e falta da possibilidade de se discutir abertamente certo tema, algo que prejudica a busca pela verdade pela via científica, além de que os próprios documentos produzidos pelas empresas que fabricaram certos inoculantes deixam muito claro que, apesar de burocraticamente em um patamar emergencial, testes de terceira fase na caracterização de algumas dessas vacinas terem tecnicamente sido realizados dentro dessa metodologia limitada, algo que já confere grande queda na qualidade de dosagem por uma série de motivos óbvios e já comentados,
Esses documentos que descrevem a robustez qualitativa mínima fora do uso emergencial é abertamente demonstrada que, oficialmente, a devida testagem estaria prevista para terminar mais ou menos daqui a 2 anos no caso da Pfizer, por exemplo, sendo, portanto, relativamente seguro por vias bioestatísticas como já explicado, por vias oficiais citando os próprios documentos dessas empresas que alguns desses inoculantes se encontram ainda em um estágio de testagem. Após toda essa exposição, temos a capacidade de apontar com certa qualidade a incoerência que a tentativa suja de se equiparar a remoção ou suspensão de medicamentos bem conhecidos com essa mesma estratégia aplicada em medicamentos poucos conhecidos, devido à existência de um contexto bioestatístico que as colocam em cenários, quando avaliados na sua integridade completa, totalmente diferentes. Muitas dessas colocações se resumiam, mas não se limitavam, a comparações feitas com suspensões de alguns anticoncepcionais que ocorrem de vez em quando, pois alguns deles são conhecidos, bem catalogados e relacionados a casos de trombose ou outras ocorrências que têm forte ligação com a formação de trombos em vasos sanguíneos. Entretanto, enquanto no cenário com os anticoncepcionais, essa remoção é realizada por conta de um conhecimento e uma relação já constatada como existente com qualidade, essa mesma ação é executada no caso das vacinas atuais, quando se foi observado certos tipos de reações adversas, algumas muito graves, devido à falta de dados e o desconhecimento da existência de tal relação, sendo, portanto, em ambos cenários, o ato cuidadoso de se suspender tal medicamento por conta de ocorrências não desejadas. Entretanto, no primeiro, se é removido baseado em uma abundância de dados, e na segunda, por causa da falta de dados e de se não ter uma boa qualidade bioestatística do que se pode de fato se afirmar a respeito desses inoculantes. Tome, por exemplo, um investidor experiente que venceu um sorteio e ganhou R$100 mil em 2 tipos de investimentos em setores da economia diferentes. No nosso exemplo, o investidor tem extenso conhecimento a respeito de um desses investimentos e completo desconhecimento a respeito de outro. Ao conferir o tipo de investimento que seu prêmio se encontra, devido ao seu extenso conhecimento a respeito do primeiro, o investidor escolhe remover tal investimento ou migrá-lo para outro setor da economia, devido à sua capacidade de observar e interpretar com qualidade os indicativos mercadológicos pertinentes daquela área, evitando assim grandes perdas e problemas de uma situação não desejada e prejuízo em recursos por conta de um crash financeiro que iria acontecer. Em contrapartida, por conta da sua falta de conhecimento a respeito do outro setor econômico que o montante ganhado se encontra, nosso personagem, por ser inteligente e cuidadoso, também resolve remover ou migrar esse dinheiro para outras estratégias financeiras devido à sua falta de capacidade de dosar com qualidade tal situação, evitando assim, da mesma forma, o possível agravamento desse cenário, evidenciando a diferença da natureza dessas duas situações. Essa é apenas uma pequena demonstração da problemática envolvida nessa tentativa de se colocar ambos tipos de suspensões como absolutamente idênticas, prejudicando o entendimento de um contexto bioestatístico importante referente aos inoculantes para o vírus atual, exibindo assim uma estratégia de se denotar a qualidade e seguridade de um cenário de abundância de dados qualitativos a um cenário que possui uma série de problemáticas, muitas assumidas pelas próprias empresas produtoras e demonstradas pelos vários exemplos de reações adversas, óbitos estranhos que não se podem discutir, explosão no número de notificações do VAERS nos Estados Unidos, isso sem levar em conta a subnotificação, aumento de casos em casas de repouso após a aplicação e, principalmente, a própria autoridade do argumento fundamentado nos princípios da bioestatística, onde a qualidade de uma informação se dá por bons elementos técnicos gerais associados a uma amostragem e temporalidades adequadas, dentro de alguns outros fatores externos como a reprodutibilidade de resultados e a discussão honesta e sem perseguições de partes discordantes, em que quando qualquer um desses elementos deixa de ser respeitado, o processo da busca pela verdade por vias científicas fica comprometido. A intenção é sempre apontar problemáticas importantes e que, de certa forma, estão sendo escondidas por entes dentro da disputa política, aumentando assim a qualidade geral dos dados e interpretações e nunca promover alguma discordância sem fundamento, pois todo ceticismo ético é um dos fundamentos do ato científico em si, e tratá-lo como ação de pessoas malucas apenas por conta de sua narrativa, sem demonstrar mecanismos que justificam isso,
é praticar a ciência como uma religião de fanáticos, onde a mesma, em suas preconizações, nunca se propôs a ser uma perfeita e completa descritora da natureza, pois suas limitações ressoam com as próprias limitações humanas de dosar, compreender e interpretar certos aspectos da própria natureza, evidenciando dessa forma o ato pútrido da tentativa que já resultou em grandes atrocidades no passado de se extrapolar esses limites e tentar dosar na lente científica aquilo que não é da sua competência. Se a reflexão trouxe algo de positivo, deixe seu like, compartilhe os vídeos do canal e comente bastante para gerar engajamento. Obrigado pessoal e fiquem bem.